bem-vindos a mais um podcast Psique Ponto a Ponto. Meu nome é Fernanda Zogaibe, estou aqui com Sueli Detogni, somos psicólogas clínicas e hoje nós vamos falar sobre a saúde mental no trabalho. Olá, pessoal! Para falar um pouco sobre esse tema, nós estamos aqui com uma amiga querida, Leiliane Mielke. Seja muito bem-vinda. Leiliane é psicóloga, pós-graduada em TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, com uma vasta experiência em psicologia hospitalar, recursos humanos, atendimento clínico. Atualmente, ela atua na área de saúde do trabalhador em uma empresa de grande marca de saúde no estado, né? E onde aplica suas habilidades, né, para promover o bem-estar e a produtividade do trabalhador, ajudando assim a construir um ambiente de trabalho mais saudável e equilibrado. Certo, obrigada, meninas. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite. É uma honra poder compartilhar aqui um pouco dessa experiência, né, com vocês, com todo mundo que está nos assistindo. Eu espero contribuir, né, para essa conversa, né, de forma bem relevante, né, porque quando a gente fala aí de bem-estar no trabalho, espero que nossa troca de ideias, né, possa inspirar e trazer insights valiosos aí para a nossa conversa. Com certeza. Com certeza, Leila. Bem-vinda, Leiliane, é um prazer ter você aqui com a gente. Bom, primeiramente, né, obrigada mais uma vez, vamos falar um pouquinho sobre um tema tão importante, tão crucial e tão atual, não é mesmo? Sim. Eu acho que nunca se falou tanto sobre saúde mental e a importância da saúde mental no trabalho, né? Como atualmente temos falado. Nosso cenário vem mudando muito ao longo dos anos e, felizmente, as empresas, os trabalhadores, eles estão começando a perceber o impacto que o bem-estar psicológico das pessoas tem na produtividade e na própria sustentabilidade do negócio, não é verdade? Uhum. Bom, na sua experiência como psicóloga, né, atuando no setor de trabalho, né, com os trabalhadores, quais são os principais transtornos que surgem no ambiente de trabalho? Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, claro. O primeiro deles, né, que eu gostaria de começar falando é sobre talvez o mais conhecido, que é o burnout. Exato. Que é uma síndrome aí resultante, né, de estresse específico do trabalho. Né? Essa síndrome, ela é caracterizada por uma exaustão emocional, né? Uma sensação de ineficácia, de desapego, né, com relação às atividades profissionais. E o indivíduo que passa por que experimenta essa síndrome, né, na sua jornada aí de trabalho, que se adoece pelo burnout, ele passa por algumas fases, né? A primeira delas é a exaustão emocional, como, né, o próprio nome ele já diz, né? Esse estresse resultante, esse estresse específico do trabalho, ele vai trazer a exaustão emocional. E isso vai ocorrer aí quando o indivíduo ele não consegue mais ter condições de despender da energia dele para o trabalho. Tá sempre cansado, né? Porque o trabalho ele requer uma energia. Sim, né? A partir do momento que eu me vejo ali exausto, eu não consigo mais colocar aquela energia necessária ali no meu trabalho. Né? E aí, quando a gente fala dessa dimensão aí da exaustão emocional, o indivíduo ele vivencia sentimentos, né, como, por exemplo, desesperança, solidão, raiva, impaciência, depressão, irritabilidade, tensão, preocupação, baixa energia e entre outros. Certo. Né? E além do mais, além da exaustão emocional, tem uma outra fase também que a gente chama de despersonalização, né? Que nada mais é de uma reação aí a essa exaustão emocional que o indivíduo apresenta, né? Então, a despersonalização, ela é reconhecida aí como a maneira que o indivíduo, ele se defende dessa carga emocional, né? No trabalho ali, que o trabalho exige dele. E aí, quando a gente fala dessa dimensão, ele apresenta aí uma espécie de evitação
né, das pessoas com quem ele tem contato ali no dia a dia no trabalho. Ele começa a ter atitudes, às vezes, até insensíveis diante das pessoas, né, como uma forma de criar barreiras aí e não permitir que o problema do outro, que o sofrimento do outro o atinja. Certo. E a última fase é a baixa realização profissional, né? Porque com a predominância da despersonalização, né? O indivíduo ele passa a reduzir, então, o tempo dele de energia que ele coloca no trabalho, mais uma vez, de empenho também que ele coloca nesse trabalho, né? E acaba por comprometer os resultados. É o momento que o indivíduo ele começa a sentir que ele está insatisfeito. Certo. Ele começa a sentir aí aquela percepção de ser incompetente mesmo no trabalho, né? Incompetência, né? Exatamente. E além do burnout, ainda temos aí a ansiedade, Sim. que é uma que aparece bastante quando a gente Bastante, fala, né? Não só do ambiente de trabalho, da vida no geral, Isso né? aí, de forma geral, De né? forma geral, né? Mas E aí, assim, no caso, é essa ansiedade proveniente de uma pressão, de um estresse do trabalho, né? Corporativo, né? Exatamente. Isso aí. Essa ansiedade no ambiente de trabalho, ela vai ser aí uma resposta psicológica às situações de pressão, né, que esse indivíduo enfrenta aí todos os dias no seu trabalho, que é caracterizada por preocupações excessivas, inquietação, né, dificuldade aí de concentração. E isso vai impactar o bem-estar dele e a produtividade. Com certeza. E além da ansiedade também temos aí a depressão, Sim. que é um transtorno que afeta o humor, né, causando aí tristeza persistente, perda de interesse nas atividades do trabalho, né, dificuldade de fazer as tarefas que aquele indivíduo às vezes fazia com a maior facilidade, naturalidade, né? Sim. Aquilo ali começa a se tornar algo pesado para ele, né? Sim. E isso também vai influenciar no desempenho do trabalho dele. Verdade. Né? E esses transtornos, eles são cada vez mais comuns. Eles afetam aí diretamente a qualidade de vida desses trabalhadores, né? E não adianta nem a pessoa tirar férias, né? Ela tira férias e parece que não adianta, não descansou. Quando ela está, né, ela retorna, nesses quadros, exatamente. ela retorna e tudo retorna junto, né? Exatamente. Por isso tão importante cuidado, né? Exato. Então, Deliane, nas últimas décadas, né, a globalização e o avanço das tecnologias têm ocasionado diversas modificações no mundo do trabalho, né? E estas, né, a globalização e o avanço das tecnologias impactam, geram impactos diretos sobre os trabalhadores dentro da empresa, né? A gente sabe que as características desse novo cenário de trabalho, eles geram muita incerteza e muita insegurança também. E nós sabemos que cada dia, né, a cada dia mais as pessoas precisam estar mais bem preparadas e mais criativas e que as ofertas de trabalho, né, de emprego, elas acabam sendo menos disponíveis em uma população que só cresce, não é mesmo? E aí isso leva a altos índices de estresse. Como é que você vê esse cenário de incertezas, né, pode justificar o surgimento desses transtornos no ambiente de trabalho? Sim. O ambiente de trabalho ele tem um impacto profundo aí na saúde mental dos trabalhadores, né, dos colaboradores. E existem muitos fatores aí que podem contribuir quando a gente fala, por exemplo, do burnout, né? Eu poderia listar, por exemplo, uma sobrecarga de trabalho. Sim. A cultura do sempre disponível, a pessoa está ali a todo tempo disponível, de manhã, de tarde, de noite, final de semana. Eu entendo que, às vezes, pontualmente, podem ocorrer algumas situações, né, que esse indivíduo vai precisar ser acionado, né? Mas o problema é quando ele está sempre disponível Constante, né? Isso se torna constante. Sim. E aí ele começa a ficar sobrecarregado, ele começa a ficar cansado, né? Ele não descansa, né? O WhatsApp o tempo todo ali funcionando. Exato. Né? Estado de mais alerta, isso. né? Que Sim. a qualquer momento pode vir um imprevisto do trabalho para ser resolvido. Exatamente. Essa pessoa está ali, ainda mais hoje que a gente tem essa facilidade de achar a pessoa, né? Difícil se desligar, né? É difícil. E aí também existe a falta de reconhecimento, né? Por exemplo. E um desequilíbrio também de vida pessoal e profissional, que é um ponto importantíssimo. Sim. Algumas pessoas, elas vão vivendo sempre aí no modo automático, né?
né? Sempre vou acordar, vou trabalhar, vou às vezes ficar até mais tarde, vou para casa, mas nunca pensando, e depois? E os meus momentos de lazer? E quando eu chego em casa? Será que não é a hora, às vezes, eu desligar o meu telefone? Não é a hora, às vezes, de eu não olhar mais e-mail? Já deu o meu horário de trabalho, eu preciso dar atenção, às vezes, à minha família, ao cachorro, a quem sabe lá que te espera em casa. Sim. Mas que você tenha o seu momento ali de vida pessoal, que você não Exato. fique entregue ao trabalho 24 horas. Fazer uma atividade física, né? Exato. É isso aí. Ter os momentos de lazer. Exato. Né? Nós temos vários papéis, né? Exato. E a gente tem que exercer cada um de acordo com o momento, né? E isso, às vezes, a gente falando aqui, até parece uma coisa, assim, que é óbvia. Mas quando eu pego algumas pessoas na clínica, no consultório, né, que eu atendo esses colaboradores, eu percebo com muita frequência essa fala de não estar colocando o seu tempo para fazer as suas coisas pessoais. Às vezes deixando de lado um estudo, deixando de lado a atividade física, um momento de lazer com o filho, né? Sim. E infelizmente acaba que essas pessoas elas acabam chegando para mim quando elas já estão assim para transbordar. Sim, no limite, né? No limite, exatamente, porque não tiveram essa percepção. Certo. Né? De pôr um limite. Exato, exatamente. Quando a gente fala de depressão, eu posso citar aí um ambiente de trabalho tóxico. Sim. Eu poderia citar também o isolamento social, né? Verdade. E uma instabilidade e insegurança, né, no emprego, que a gente sabe que isso acomete, né, muitas pessoas, né? Quando eu falo sobre a ansiedade, eu posso falar aí, por exemplo, sobre pressão de resultados, que é uma coisa que é importante, né, para as empresas. E, às vezes, esse colaborador, esse trabalhador, ele se sente pressionado. Bater A ter metas, que né? bater a meta, a entregar aquilo. E ele sente uma ansiedade por ter que fazer aquilo. Principalmente quando isso, por exemplo, mexe no salário dele. Vamos colocar um vendedor. Isso. O vendedor, ele precisa bater uma meta, porque senão ele não consegue X valor. Senão ele só tem aquela base dele ali que a empresa pode propor a ele. Né? Então ele fica naquela ansiedade. Sim, tem os compromissos, porque ele tem os compromissos dele, precisa né? Com a família, enfim, com N coisas, né? E aí ele se sente pressionado a ter que prestar o resultado. Né? Não é só a empresa que está pressionando ele, não. Ele mesmo também. está se pressionando, Verdade. porque ele precisa entregar certeza. isso. Porque isso mexe no bolso dele, né? Sim. A falta de controle também sobre o trabalho, que é uma coisa muito comum. Mudanças frequentes que às vezes podem ocorrer nos nossos ambientes de trabalho. Imprevisibilidade. Esses são alguns fatores. E, além disso, muitas empresas ainda têm dificuldade aí de reconhecer a importância do bem-estar emocional. Né? O que pode agravar muito esses quadros que eu citei aqui agora, né? Verdade. Pois é, Leile, você mencionou, né, a cultura do sempre disponível, né? Isso tem se tornado cada dia mais evidente, né, com o aumento do trabalho remoto, principalmente pós-pandemia, né? Um novo cenário se instalou, as pessoas, né, vieram trabalhar de home office e aí meio que se misturou, né, a vida de casa, né, a vida social junto com a de trabalho, enfim. Como que você enxerga essa relação? E você acha que o home office intensificou esses problemas? O home office, ele trouxe aí, sem dúvida, muita flexibilidade. Sim. O que é uma coisa muito positiva. Com certeza. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Você acaba ganhando tempo, né? Exato. Você não fica naquele percurso ali de ônibus, às vezes, ou pegar o seu carro, pegar o trânsito, se desprender para ir até a sua casa, para ir até o seu trabalho, voltar para casa. Né? Mas, com isso também, borraram-se aí as fronteiras entre vida pessoal e o trabalho, e a profissional. Exato. Né? Porque as pessoas, elas começam a trabalhar mais horas. Né? Muitas vezes até sem perceber, porque ela está ali dentro da casa dela, do ambiente dela. Né? Isso pode... Se misturam, né? Exato. Isso pode acometer aí numa carga maior de estresse. Além disso, a falta de uma separação física do local,
que muitas pessoas se adaptaram ali ao home office, mas elas não têm essa separação. Tem gente que trabalha na sala, tem um filho passando todo ali. mundo tem, né, um lugar específico. Nem dentro todo da mundo tem um casa. escritório que você fica ali sentadinho. Nem todas as pessoas conseguiram fazer essa adaptação, né? Então, essa falta de separação aí de local de trabalho faz com que muitos trabalhadores, eles sintam aí que eles precisam estar conectados o tempo todo. Né? E essa constante conexão aí, e a falta de pausa também, pode desencadear o burnout. Né? Especialmente em ambientes onde a cobrança é alta, né? E os funcionários, eles não têm o apoio emocional adequado. Certo. E uma curiosidade, né, quando a gente fala sobre isso, é que nas últimas décadas nunca tiveram aí tantos pedidos de demissão quando o pós-pandemia. Em abril mesmo desse ano, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou aí que o número de brasileiros que decidiram pedir demissão foi o mais alto registrado nos últimos 20 anos. Olha só. Isso me faz pensar que as pessoas estão buscando uma qualidade de vida. Elas não querem só ficar... né? Elas estão pensando em alternativas. Elas não querem só ficar ali para o trabalho. Elas querem ter... Elas querem flexibilidade. Elas querem cargas de trabalho mais reduzidas. Elas querem qualidade de vida. E eu acredito que a pandemia, ela começou a potencializar esse pensamento. Empreendedorismo, né? As pessoas também, empreenderam muito mais, aconteceram muitas perdas, né? Então, esse senso de família, né? Da importância das amizades. Intensificado, né? Isso ficou intensificado. Perto, né? Mais tempo. Exatamente. O tempo passou a ser mais precioso, talvez. Exato. Podemos ter um olhar assim, né? Acredito que as pessoas estão sentindo isso muito mais no pós-pandemia, né? Então, elas estão buscando aí o equilíbrio entre emprego e vida pessoal. Sim. Né? E a gente está participando aí de um grande momento aí de mudança, né? Quando a gente fala de mercado de trabalho. O número de demissões voluntárias cresceram, como eu disse. A visão de construção de carreira mudou. A forma com que talvez nossos pais, nossos avós enxergavam isso é muito diferente da geração que está surgindo agora, que está entrando no mercado de trabalho agora. Eles não pensam mais nessa construção de carreira ou não pensam mais da forma com que as outras pessoas pensavam. Uma carreira só CLT, né? Então as coisas estão se diversificando. E o significado do trabalho também na vida dos jovens não é mais o mesmo. A gente tem aí uma infinidade de possibilidades hoje. Com certeza, né? Esse fenômeno, ele realmente começou a ser potencializado após a pandemia. Né? Certo. Verdade. A saúde mental é um assunto cada vez mais relevante, né? A gente sabe. Isso, para nós, enquanto psicólogos, é um alento, né? Pensar dessa forma, né? Por quê? Porque nós temos a exata importância da quebra desse estigma, que é cuidar da saúde mental, né? Como se fosse, cuidar da saúde mental é uma bobagem, é uma frescura, né? Muita gente fala ainda isso, mas isso eu acredito que já esteja sendo quebrado ao longo do tempo, né? Por quê? Porque cuidar da saúde é importante, da saúde como um todo, né? Então, não deve haver uma divisão entre saúde física, coisa tá ligada à saúde outra, mental, né? Não dá para separar, né? Corpo e mente funcionam como um sistema integrado, mesmo? Então, no ambiente de trabalho, esse estigma, normalmente, ele se traduz muitas vezes em silêncio do trabalhador, né? Do colaborador, né? E que impede o diálogo aberto sobre o tema de saúde mental. Mas a gente percebe, né, que isso beneficia tanto a empresa, essa fala, né, sobre esse tema beneficia tanto a empresa quanto o trabalhador, não é mesmo? Então, a quebra desse estigma é muito importante. Né? Leiliane, fala para nós qual é a importância de trabalhar a saúde mental no mundo corporativo. Sim.
Primeiramente, como você falou, para o trabalhador é sem dúvida o mais importante, né? Ele se beneficia disso 100%, né? Sim. Mas quando a gente fala aí da empresa, ela vai ter aí um aumento de produtividade, Sim. né, desses colaboradores, ela vai ter a redução do absenteísmo, né, que é a questão da assiduidade, das faltas, os atrasos, atestados, né, e uma diminuição do turnover também, que é essa rotatividade, né, que acomete aí muitas empresas. Ela vai ter aí uma melhoria do clima organizacional, né? Ela vai Verdade. ter colaboradores que sabem inovar muito mais, que são criativos, Sim. né? Isso é muito interessante, isso é muito importante. E também com isso, ela consegue reter talentos, que é um ponto muito legal, de você ter boas pessoas na sua equipe de trabalho, né? Com certeza. Pessoas felizes, pessoas satisfeitas, né? São muito mais criativas, o ambiente fica muito mais agradável, né? São mais comprometidas, Mais vão produzir comprometidas. mais. Verdade. Exato. Verdade. E no caso do burnout, o que você percebe como principais gatilhos no ambiente de trabalho? Como que as empresas podem intervir para evitar que os colaboradores, os trabalhadores, cheguem a esse ponto de desenvolver o burnout? Eu vejo aí como um dos principais gatilhos, por exemplo, as metas irreais. Que às vezes é tanto a empresa, tanto o colaborador também acaba por sustentar isso. Prazos muito apertados, Sim. sensação de que o esforço colocado naquele trabalho não é valorizado. Algumas empresas também têm uma cultura de alta competitividade, Sim. também que prejudica muito, né? E falta de suporte são fatores críticos, né? Para prevenir isso, as empresas, elas precisam começar a criar políticas de gestão que sejam mais humanizadas. Verdade. Estabelecer metas realistas, promover pausas regulares para esses colaboradores, né? Incentivar o equilíbrio da vida pessoal e profissional, Sim. né? Colocar ali incentivos e, principalmente, reconhecer e valorizar aí o trabalho desses colaboradores. São medidas que são muito eficazes. Sim, com certeza. Interessante isso, né? E no que se diz respeito à ansiedade e à depressão, você acredita que as empresas estão se preparando para lidar com esses transtornos? Ou ainda existe uma lacuna em termos de política de saúde mental? Sim. Existem ainda algumas empresas que já começaram a estabelecer algumas medidas bem interessantes, né? Criação de programas, mas ainda assim existe uma lacuna significativa. Eu acho que esse caminho ele está sendo construído, né? Embora esse tema aí de saúde mental ele esteja muito em pauta, Sim. muitas empresas ainda não sabem lidar com a ansiedade e a depressão entre esses colaboradores, né? Às vezes até há uma boa intenção, mas faltam ações concretas para que isso se realize dentro daquele meio. A ansiedade, por exemplo, muitas vezes ela só é percebida quando essa pessoa, esse indivíduo, ele atinge aí um nível muito alto, quando ele tem uma crise de ansiedade. Aí isso é percebido. Sim, aí já gera falta, já gera Já os gera o prejuízos, atestado, né? às vezes o afastamento, Sim. né? Ele vai para o INSS. E já a depressão ela pode ser confundida aí, por exemplo, com desmotivação. Pode ser confundida com falta de comprometimento, quando na verdade é um transtorno que é muito grave e que precisa de um acompanhamento psicológico. As empresas elas precisam começar a pensar em investir na educação sobre esses temas, capacitar as lideranças para conseguir reconhecer esses sinais de sofrimento nos colaboradores, né, nos trabalhadores, oferecer um suporte que seja adequado, como acesso, por exemplo, à terapia ou um acolhimento dentro da instituição, depois aquele colaborador pode ser encaminhado para um outro serviço. Só isso já faz que essa pessoa ela se sinta ouvida, ela se sinta acolhida, ela sinta que realmente ela é importante para aquela instituição, ela está sendo direcionada para algum serviço específico, né? Programas de bem-estar também, né? Uma coisa que ajudaria muito. Programas já pré-estabelecidos. Certo. Interessante isso. E você acha, Leila, então, que o estigma em torno da saúde mental
ainda é uma barreira para que os colaboradores, os trabalhadores busquem ajuda, então? Acredito que ainda é uma grande barreira. Para muitas pessoas e empresas ainda é um estigma. Muitas pessoas têm medo de expor as suas fragilidades. Ainda mais em torno da saúde mental, que ainda, né? Então, Exatamente. mesmo sendo falado, ainda continua sendo um estigma. Exatamente. Porque elas acham que se elas falarem, elas vão ser vistas como fracas, Isso. né? Ou incompetentes. Então, elas evitam falar sobre ansiedade e depressão e elas acabam tendo que lidar com isso sozinhas. E chegam ao limite, né? Exatamente, o que pode agravar o problema. Por isso, é fundamental aí que as empresas, elas criem um ambiente de acolhimento, onde o cuidado com a saúde mental, ele seja visto como algo que é normal e que é necessário, como fundamental. Isso pode incluir aí o suporte psicológico de forma acessível, de forma confidencial, para que essa pessoa ela também se sinta protegida dentro daquele ambiente, de trabalho. Além também de promover aí campanhas de conscientização para poder ajudar a reduzir esse estigma, Quanto mais a gente fala sobre isso, mais isso vai ali, penetrando na cabeça das pessoas e elas vão tornando aquilo como natural. Deixa de ser algo monstruoso, que eu não posso mais falar. Não... Verdade. Vão naturalizando. Vão naturalizando, exatamente. Então, Leliane, para encerrar, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes sobre a importância de se cuidar da saúde mental no ambiente de trabalho? Bom, a minha mensagem é que cuidar da saúde mental dos colaboradores não é um custo, é um investimento. Pessoas saudáveis são mais produtivas, mais engajadas, contribuem aí para um ambiente de trabalho mais positivo. Ignorar a saúde mental é um risco para qualquer organização. Pois problemas, por exemplo, como burnout, ansiedade, depressão, como a gente falou aqui hoje, não só afetam o desempenho, mas também podem levar aí a altos índices de rotatividade, absenteísmo e questões legais. Portanto, promover aí o bem-estar para esses trabalhadores é essencial para o sucesso, quando a gente pensa aí a longo prazo de qualquer empresa. Sim, com certeza. Verdade. Bom, Leliane, nós só temos a agradecer a você, por compartilhar o seu conhecimento e a sua experiência aqui com a gente, não é mesmo? Você sempre será muito bem-vinda aqui no podcast. Com certeza, uma conversa muito rica, Sim. muito proveitosa, muito atual, Obrigada por trazer tantas reflexões importantes aqui pra gente. Eu que agradeço. Fico feliz, por ter a oportunidade de falar de um tema que precisa de cada vez mais visibilidade. Nós precisamos falar sobre isso, a gente precisa dar atenção a esses trabalhadores, Então, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Pois é, pessoal, fica a reflexão, então, da gente transformar o ambiente de trabalho num ambiente acolhedor, priorizando a saúde mental, onde todos serão beneficiados. Um ambiente mais saudável, mais acolhedor, trazendo benefícios para todo mundo corporativo. É verdade, pessoal. Obrigada. Os nossos contatos estão na descrição do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos, com seus familiares. E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.